Olá, meus queridos, bom dia. Vamos começar a nossa aulinha da nossa quarta-feira, dia 17/6/2020, certo? Nossa primeira aula vai ser de ciência sobre reprodução dos vegetais. Mas antes de ir para o livro, nós vamos fazer o quê? Observar nossa frase de reflexão. Olharam? Leitura de imagem. O que significa essa imagem? Vamos lá? Essa imagem significa o quê? Solidão, meus queridos. Esta imagem é solidão que nós não queremos para nós, tá? Queremos sempre estar acompanhado de alguém, de pessoas, do aconchego e nunca sozinhos, ok? Agora vamos para a nossa chamada. Ana Gabriele, Arthur Henrique, Clara Beatriz, Cleiton Antônio, João Vinícius, Júlio Rafael, Luanderson José, Maria Eugênia, Maíra Natália, Pedro Guilherme, Raimundo Lourenço e Rebeca Prates. Terminamos a nossa chamada, terminamos de observar a nossa frase de reflexão. Agora vamos para o nosso livro de ciência, na página 39. Nossa aula anterior, quer dizer, a outra aula, nós falamos sobre as plantas. E hoje vamos continuar agora sobre a reprodução das plantas. O que é reprodução? Reprodução quer dizer dar origem a novas plantas. Agora prestem atenção. Temos plantas que se reproduzem pelas flores. Essa planta, ela possui dois órgãos, órgão feminino e órgão masculino. O órgão feminino, quando ela possui os dois, aí forma os frutos, depois dos frutos forma a semente e depois dá origem a novas plantas. Esse órgão feminino, ele chama-se gineceu, onde tem o que? O gineceu é o que? O óvulo, e dentro, o ovário, e dentro tem o óvulo que se forma a nova plantinha. E o masculino se chama andreceu. Andreceu quer dizer o pólen. Observando no livro de vocês, nós temos uma planta aqui. Olha aqui esta planta. Ela possui os dois órgãos, tanto masculino como feminino, então ela própria dá origem a novas plantas. Mas também nós temos a possibilidade de surgir outras plantas através de quê? Do grão do pólen. Pólen é a parte masculina, a semente, onde os pássaros, morcegos, eles comem as frutas e levam as sementes. E essa semente ele pode levar, que é o pólen, ele leva para uma outra planta. Quando ele leva esse trajeto, esse transporte de uma planta, de um grãozinho, de uma planta para outra, feita através dos pássaros, dos morcegos, esse transporte chama-se polinização, ou seja, está levando de um lugar para o outro. Mas também só temos essa forma? Não. Também sabemos que os pássaros, eles comem as frutas e as sementes ele solta no caminho. Então, nesse caminho, de repente, é uma terra fértil. E quando a semente cai na terra fértil, o processo, uma terra bem úmida, com bastante umidade, a semente caindo ali, ela surge, dá uma nova planta. Então esse processo chamado, quando cai a semente no solo fértil, que ela sai da terra, surge uma nova planta, chama-se germinação, porque ela saiu da terra, ela germinou, ela nasceu. Então esse processo chama-se germinação. Também podemos obter novas plantas através das mudas. Vocês sabem que podemos plantar várias sementes no local e depois mudarmos de um lugar para o outro. Também podemos surgir plantas através de quê? Da raiz,
através de pedaços de caule. Por exemplo, a raiz, ela dá origem a uma nova planta. E o pedaço de caule também, por exemplo, a batata. Essa batata que nós compramos para nos alimentar. Se você pegar uma delas e plantar em um local, ela dá origem a uma nova planta. Batata não é uma raiz? Então ela faz o quê? Origem a novas plantas. E também nós temos o que? O caule. Caule é o que? A mandioca. A mandioca, ela surge o que? Você pode cortar um pedaço do caule, plantar e dar origem a uma nova planta. Ok, meus queridos, a cana também podemos plantar o caule e dar origem a uma nova planta. Então, nós sabemos que temos várias formas de reprodução de vegetais, ou seja, novas plantas, certo, meus queridos? Olhem só, agora nós temos a atividade na página 40. Mas antes de vocês fazerem a página 40, vocês leiam para tirarem alguma dúvida, ok? Na página 40, nós temos a atividade seguinte. Observem direitinho, tia vai ler a primeira pergunta. Na página 40. Tiago fez o seguinte experimento. Plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia. E regou-as do mesmo jeito, ou seja, colocou água, colocou adubo, colocou terra, tudo do mesmo jeito. Só que um jarro, veja, ele plantou em dois. Em um jarro, ele deixou para que em um ambiente que ela recebesse a luz do sol. O outro jarro, ele guardou, ele colocou em um lugar escuro, em um lugar que não levava a luz do sol. Na sua opinião, observando, qual dos jarros sobreviveu e por quê? Veja, porque o jarro, veja, o primeiro jarro, se você observar, morreu a plantinha. E o segundo jarro que recebeu a luz do sol sobreviveu. Por quê? Fonte de energia. Lembra da aula anterior? Vamos pensando e respondendo. Temos o número 2. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta. O que primeiro acontece? Primeiro surge um pequeno broto ou primeiro a semente é colocada na terra, no adubo? Qual que é a primeira parte para poder surgir uma planta? O que você faz primeiro? Você surge um pequeno broto, ou seja, o início, ou primeiro você tem que colocar a semente para depois o broto, para depois o tamanho crescer? Observe que é muito interessante. O terceiro diz o seguinte, falando sobre o beija-flor. Observe essa flor que ele está lendo. Veja, o beija-flor ele está fazendo aquele transporte. Pegar de uma planta e levar para outra. Ele está pegando de uma planta e levando para outra. Qual o nome desse processo? Quando você pega o pólen de uma planta levando para outra, porque uma sozinha não foi capaz de se reproduzir. Então ela precisa do que? Do pólen, que é o androceu masculino, para uma outra planta juntar-se com o gineceu, que é o feminino, para dar origem a uma nova planta. Então, como que se chama este processo? Ok? Vamos ler, prestando atenção, que está muito fácil. Letra B. Explique o que aconteceu quando o grão do pólen encontra o óvulo da flor. Ou seja, o que acontece quando o pólen, que é o masculino, encontrou-se com o óvulo, que é o feminino, no ovário. O que aconteceu? Deu origem ao quê? Houve uma fecundação e deu origem ao quê? O que é o que vocês vão falar? O número 4 diz o seguinte. Observe as imagens e responda a pergunta. Qual tipo de reprodução vegetal foi mostrada acima? Nós temos aqui 3 imagens. Cada uma imagem diferente da outra. Mas você vai observar detalhadamente o primeiro quadrinho e vai dizer qual foi o tipo de processo utilizado ali. Se foi através da semente,
se surgiram essas plantas através da muda ou através da polinização do transporte de um pólen para uma outra planta. Entenderam, meus queridos? Só a página 40. Hoje nós encerramos o assunto sobre as plantas. Ok, meus lindos? Um grande beijo. Leiam sempre antes de começar qualquer atividade, ok?